O que passa, você paga mais 2,50. Então, é uma coisa bem básica, assim. Uma taxa bandeirada para entrar, mais 2,50 a cada quilômetro rodado. Faz bastante sentido. Então, se a gente tiver interessado no preço que vai pagar na corrida, a equaçãozinha que gera esse preço, ela é bem simples. É essa aqui. P igual a 4,10 mais 2,50. X, onde o P é o preço e o X é a quantidade de quilômetros que você vai andar. Então, se você anda 1 quilômetro, é mais 2,50. Se você anda 2 quilômetros, é mais 5. Se você anda 3 quilômetros, é 7,50. E assim vai. Ou seja, é o X que faz a sua conta crescer, sendo o X a quantidade de quilômetros rodados. Entendeu a ideia? Maior o X, maior o P. Exato. Muito bem. Então, isso aqui é uma equação de primeiro grau. Ela é uma equação, ela é a equação mais simples que tem na matemática e, por consequência, é a que descreve mais situações, né? Por exemplo, está descrevendo essa situação do táxi. Perceba que essa equação ela poderia ser diferente, ela não precisaria ser x aqui. Existe a possibilidade de ser x ao quadrado, raiz de x, o x dentro de um seno, de um cosseno, do exponencial, do logaritmo. Mas, como o crescimento do preço a ser pago é uniforme, por que que é uniforme? Porque passa 1 quilômetro, mais 2,50, mais 1 quilômetro, mais 2,50, mais 1 quilômetro, mais 2,50. Então, como é um crescimento uniforme, ele é fácil de descrever matematicamente. Ele vai ser descrito por uma função simples como essa, onde não tem nada de especial acontecendo no x. Muito bem. Então, quando você vê crescimentos ou decrescimentos uniformes, ou seja, sempre a mesma quantidade, vai ser uma equação como essa, ou seja, um número somando um outro número que multiplica o x. Muito bem. Aqui na situação 2, nós temos outra situação análoga, que é o seguinte. Veja só, a capacidade de uma caixa d'água é 1.000 litros. Muito bem. E com isso em mente, né, sendo 1.000 litros, o que que vai acontecer conosco aqui? Nós vamos ter um vazamento, e esse vazamento faz você perder 6 litros de água por hora. Sendo assim, a gente consegue descrever a equação da quantidade de água dentro da caixa, que vai ser 1.000, ou seja, a quantidade de água na caixa é 1.000, que era a quantidade inicial, menos 6 vezes T, onde T é a quantidade de horas que passou-se. A gente sabe que a cada hora é menos 6 litros. Então, se for 1 hora, é menos 6. Se for 2 horas, é menos 12. Se for 3 horas, 6 vezes 3, 18. Então, é menos 18. E assim vai. Então, é muito, muito simples, né? Muito natural aqui o que está acontecendo. É uma equação, é uma equação de primeiro grau, então ela funciona dessa forma, beleza? Simplesmente um número ali multiplicando o 6. Neste caso, né? Na verdade, o menos 6, né? Porque há um desconto. Muito bem. Ah, muito bem, então é isso aí. Eu quero que você anote essa fórmula, que é a fórmula que nós estamos conversando aqui, da equação do primeiro grau, f de x mais b. Muito bem. F de x igual a x mais b, melhor dizendo. Essa é a função afim, a equação que nós estamos trabalhando aqui. A mais importante da matemática. Anotado, né? Então. Tô Bem, anotando. olha só, cara. Anotou? Não, tô anotando, peraí. Só isso aqui, eu quero que você anote só isso. Aí. Foi. Certo. Bem, de novo, repare esse enunciado aqui, onde ele deixa claro que existe uma taxa para você entrar no táxi, outra associada à quantidade de quilômetros rodados. Estou te mandando isso. Aqui, nessa outra situação, nós temos um valor inicial que ficou fixo na equação, mais um valor associado à variação a cada hora que passa. E com isso em mente,
Agora você pode tentar fazer um exercício, né? O exercício está aqui. Aqui no 1. Começa aqui no 1, beleza? Então, você tem essa missão. Quero que você, antes de mais nada, resolva o problema A. Daí você me diz a resposta do problema A, me manda uma foto, e daí depois você pode continuar, ok? Se estiver certo. Tá. Não, acho que eu não peguei ainda. Eu não entendi para fazer. Cara, então você vai reler e vai tentar fazer, ok? Isso aqui não dá para alguém na graduação não conseguir fazer. Releia os exemplos e tente adaptar a este problema aqui. Quando você tiver alguma resposta, daí você me passa. Lembrando que a equação vai ter que ter o mesmo formato dessas coisas que eu te mandei no WhatsApp, ok? Tá. Quando você tiver alguma coisa escrita, alguma equação escrita, tal qual aquelas que eu lhe enviei no WhatsApp, você me envia e a gente vê se faz sentido, ok? Veja que eu estou pedindo só o problema A, não estou pedindo para fazer B, C e D. Quero que você apenas escreva a equação. Lembrando que y e f de x são sinônimos da matemática. Então, se deixar o y igual a qualquer coisa, ou f de x igual a qualquer coisa, dá no mesmo. Aqui ele quer que você escreva y. Então, deixa y lá.
Não teria que ter, tipo, um horário que ele trabalhou? Tipo, no exemplo do táxi lá, que você passou. Dependendo do... Tipo, quanto mais longe ele andou, maior o preço. Exatamente. E essa quantidade de quilômetros andados, o quão mais longe ele andou, que nem você falou, está representado pelo X. Exatamente. É diretamente proporcional, que fala? Sim. Agora, na questão que você está fazendo aqui, o quanto ele andou do táxi é o tempo trabalhado. Por isso que ele até está chamando de X aqui, quantidade de horas trabalhadas. Lá no táxi, o 2,50 está associado com a quantidade que você paga por quilômetro andado, por X, em outras palavras. 2,50 está associado à quantidade de X. Quem que está associado à quantidade de horas trabalhadas aqui? O 90. Ah, Então, essa é a analogia que eu quero que você faça neste problema para escrever a equação, beleza? Então, então quando você seria escrever. o Oi? 90x, Uhum. aí 200, seria 200 mais 90x. Perfeito. Y é igual a 200 mais 90x. Perfeito. Nossa, era O, fácil. o 200, era só escrever a equação neste primeiro momento. Ah, Então, o 200 é o valor fixo que você vai pagar só para o cara entrar na festa. Isso não vai ter nada a ver com a quantidade de tempo que ele vai trabalhar. Só que a cada hora que ele trabalha, você tem que pagar mais R$ 90. Então, por isso que fica ah, mais 90x. Se ele trabalhar uma hora só é 90. Se ele trabalhar dois, vai ser 90 vezes 2. Então, o x é o 2. E assim vai. entendi. A pergunta B eu respondo. Essa função é uma função afim? Sim, porque ela apresenta esse padrão de uniformidade. A cada hora que passa, você paga 90. Mais uma hora, mais 90. Mais uma hora, mais 90. Então, fica simplesmente y igual a x mais b. Sem esse x estar ao quadrado, ou estar numa raiz, etc. Como eu havia falado antes. Muito bem. Agora, C você consegue fazer. Só precisa de um pouco de interpretação. A matemática para você resolver isso eu sei que você sabe. Então, interprete e use essa equação que você acabou de escrever aí, né? Você acabou de escrever a equação y Y igual a igual, 200 mais 90x. exatamente, onde o x é a quantidade de horas trabalhadas e o y, que vai ser a resposta quando você colocar algum número aqui, tipo 2, né? Será o que você vai pagar ao total para o rapaz, ok? Então, com isso em mente, leia esse enunciado C aqui e me diga qual é a resposta quando você terminar a conta. É,
180, se for só considerando o valor adicional, que é a hora trabalhada, 380 se tiver mais o valor fixo. Exato, e veja, a ideia é você pegar esse número 2 e jogar na equação, porque quando você joga na equação, você já tem o valor total que irá pagar para o rapaz, então 380. Perfeito. Ah, ok? Muito bem, então chegou na resposta certa, 380. Agora na D, é praticamente a mesma coisa, mas dessa vez ele já deu a quantidade de dinheiro. No outro problema ele tinha dado a quantidade de tempo. Aqui ele deu a quantidade de dinheiro. Então ele quer saber agora quantas horas ele teve que trabalhar para ter ganhado essa quantidade de dinheiro. Então, de novo, você tem que utilizar a fórmula, ok? Colocar esse 515 no lugar da fórmula que representa o dinheiro. Então, vá lá. Tente fazer quando tentar chegar na resposta. Eu não posso te dar muito mais dicas que isso, porque eu preciso que você interprete sozinho também, ok? Tente fazer a D aí usando a equação que você tem. Cinco ponto setenta e dois. 5,72? Não. Me manda a conta que você fez para eu verificar o que você errou. Eu dividi só 515 por 90. Não. Bem, me parece que você não sabe isolar o x, então.
Isso é muito problemático. É a mesma coisa que você tentar escrever uma redação e não saber juntar sílabas. Vamos treinar isso antes de ver qualquer outra coisa. Olha só. Se eu tenho uma conta como essa aqui, ó, x mais 2 igual a 3, nós sabemos que existe um único valor que eu posso colocar no x para que ele vire 3, que é o número 1. Sim, certo. Só que o que que acontece? Nem sempre é tão óbvio, né, de identificar de imediato. Então, nós temos que fazer alguma técnica matemática para simplificar nossa vida. Uma delas é, por exemplo, isolar o x. É isso que nós precisamos fazer, isolar o x, deixá-lo sozinho. X igual a alguma coisa vai me dizer qual é o valor do x. E como é que eu isolo o x? Com alguns procedimentos. Um deles, por exemplo, é passar esse número 2 aqui no caso, para o outro lado. Como o 2 está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Sempre troca de lado, trocando de operação. Então era mais 2, estava somando, agora é menos 2, está subtraindo. E essa continha vai dar 1, que é a resposta que a gente já previa, certo? Certo. Não nada demais, agora é sua vez. Vamos lá. X. Vamos lá. X menos 17 igual a. X menos 17 igual a menos 58. Beleza? Beleza. Uma vez, tenta resolver isso aí. Quando você chegar na resposta, me fala. Setenta e cinco. 75. Sim. Tenta de novo. Perceba os sinais, hein? Por favor. Não é de qualquer jeito. Eu troquei o sinal aqui. A única coisa que você tem que prestar atenção é essa troca de sinal. Então, esse menos 17 vai para o outro lado mais 17, né? Você tem, tipo, x menos 17 igual a menos 58. Então, você faz x igual a 17 mais 58, né? Porque daí troca o sinal. Não. Só troca o sinal de quem troca de lado. O 3 não trocou de sinal. Então, o menos 58 também não vai trocar de sinal. Entendi. Vai permanecer menos 58. Só troca de sinal quem trocou de lado. Ou seja, o menos 17 vai para o outro lado mais 17. Aí deu menos 41. Agora sim. Agora sim, menos 41. Muito bom.
Cuidado com os sinais, cuidado com as regras aqui. Você só precisa seguir essas regrinhas. Muito bem, vamos para a próxima. É, dessa vez era um pouco mais simples, porque a gente já tinha o X, vamos dizer assim, normal. Agora Como é vamos que deixar o. funcionaria a prova real, no caso, para ver se está certo do mesmo jeito? Se você quiser ter certeza dessa resposta, é só você pegar esse valor que você obteve e colocar aqui, no lugar do X. Afinal de contas, você, né, encontrou o valor de X. Daí você vai fazer essa conta, menos 41 menos 17. Menos 41 menos 17 é quantos? É menos 58. Então, resposta certa. Ok? Ok, Beleza. Então, próxima. Vamos supor essa situação aqui, olha só. X menos 3 igual a, ou melhor, 4x menos 3 igual a x mais 7. Para resolver um problema como esse, de novo, a ideia é isolar o x. Mas como tem x dos dois lados, a gente tem que deixar claro que quem tem x vai para um lado e quem não tem x vai para o outro lado. 4x já está aqui, não muda nada. Só continua ali. Esse x está somando, vai para o outro lado subtraindo. É sempre trocando a operação. Estava somando, vem subtraindo. O 7 continua aqui, normal. E esse menos 3, como ele está subtraindo, vai para o outro lado somando. Certo? certo. Então vai ficar 4x menos x. Isso é 3x. E vai ficar 7 mais 3, que é 10. E eu quero isolar o x, quero deixá-lo sozinho. Então eu não quero 3x, eu quero x só. Portanto, esse 3 que está multiplicando pode ir para o outro lado dividindo. Pronto. Então a resposta é 10 terços. Não tem problema nenhum, principalmente na faculdade, a resposta da fração, decimais, não tem problema. Então, vamos agora ver uma para você fazer. Vamos lá. Ok? Beleza. Muito bem. Então, veja as mesmas coisas que eu fiz ali, é só seguir a mesma lógica, só tô trocando os numerozinhos. Tá.
Então, acabei ficando perdido no sinal de novo, mas do jeito assim que eu fiz a conta, né? Subtraindo e somando, não sei. Cheguei em 185 sobre 45. 185 sobre 45, exatamente. Você precisa de mais convicção, meu velho. Você tá fazendo as coisas certas. É só fazer devagar, com calma, sabendo Ah, as regras. A regra é essa. Trocou de lado, trocou de operação. Pronto. Muito bem. Vamos para a próxima. Agora vamos fazer uma coisa com. Bem, já que você não fez assim com tanta convicção, porém acertou, meus parabéns por isso. Agora eu vou te pedir para fazer uma outra do mesmo esquema, para depois a gente evoluir de dificuldade. tá. Ok? Daí nós vamos fazer uma com frações. Não, mas é melhor eu fazer uma com fração agora e daí eu te peço para fazer com fração também. Eu não vou te explicar os detalhes do que é uma fração e tudo mais, apesar de eu achar isso importante, a gente não tem muito tempo. Né? Como é que nós poderíamos fazer essa soma e encontrar o valor do x que corresponde a essa equação? Muito bem. Nós temos que, de novo, né, observar que x de um lado que não tem x do outro. Mas enquanto tiver esse denominador ali embaixo, diferente, fica impossível juntar, somar as coisas. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer numa soma ou numa subtração de frações é deixar o denominador igual. Gravou? A primeira coisa que a gente precisa fazer numa soma ou numa subtração de frações é deixar o denominador igual. E isso se dá por meio do mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum é você pegar os denominadores 3, 2, 4, e aqui embaixo tem um escondido. Embaixo de todos os números tem um escondido. Então eu posso até escrever esse 1 aqui, apesar de ser meio inútil, você vai ver. E para fazer o mínimo múltiplo comum, a gente sempre vai dividindo por números primos. Começa pelo 2, já que tem número par. Dá para dividir por 2 de novo, porque ainda tem um número par aqui. E agora tem que dividir por 3. O único que sobrou para ser divisível é o 3. E, muito bem. Opa. Agora, eu só multiplico as respostas aqui. Quando chegou todo mundo 1, acabou a conta, entendeu? Quando virou todo mundo 1 aqui, acabou a conta. Eu pego esses caras, faço a multiplicação. 2 vezes 2 vezes 3 é 12. Então eu descobri que o mínimo múltiplo comum é 12. Agora significa, em outras palavras, que eu posso pegar essa minha fração, essas minhas frações, e fazer o denominador delas virar 12. Não é difícil, você só precisa saber um pouco de tabuada. 3 vezes quanto é 12? 3 vezes 4. Então eu multiplico por 4 em cima e embaixo. Eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Quem que eu tenho que multiplicar por 2 para virar 12? É o 6. 6 em cima, 6 embaixo. E por 4 para virar 12? É o 3. Sempre em cima e embaixo para manter a igualdade, senão tu está transformando em outra fração. E por 1, eu tenho que multiplicar o 12. 12 vezes 1, 12. Agora tá 12 embaixo de todo mundo. Aqui é 4x sobre 12. Aqui é 6 sobre 12. Olha só, 1 meio e 6 sobre 12. Metade, né? Então, representa a mesma quantidade, só é escrita de outra forma. 3x sobre 12 e 12 sobre 12. O número sobre ele mesmo é sempre 1, que é o que a gente tinha originalmente. Agora que tá todo mundo sobre 12, joga fora o 12. Só trabalha com a parte de cima. Então, recapitulando o que a gente está fazendo. Tinha uma conta com fração,
não dá para juntar fração se o denominador não for o mesmo. Aqui os denominadores, a parte de baixo é diferente. Eu faço o mínimo múltiplo comum e percebo que é 12. É o 12 que vai aparecer embaixo das frações, então. Mas para isso eu preciso fazer multiplicações. Eu penso qual número eu tenho que multiplicar o de baixo para virar 12. E multiplico esse número em cima e embaixo. Ok? Ok, Daí virou 12 embaixo todo mundo. Quando tá todo mundo igual embaixo, jogo fora, me preocupo só com a parte de cima. E a conta vai virar a mesma conta que nós estamos fazendo aqui desde o começo da aula. Então, 4x continua, 3x vai para o outro lado, troca de operação. 12 continua, 6 vai para o outro lado, troca de operação. 4x menos 3x é 1x, ou simplesmente x. E 12 menos 6 é 6. Pronto, chegamos na resposta, x é 6. Ok? Então, ok, a parte nova é a parte com a fração, de deixar o denominador igual. É muito importante saber lidar com frações, porque elas vão aparecer com muita frequência. Muito bem. É, tá aí, tá aí. Então eu vou fazer o seguinte, eu já vou escrever uma conta para você fazer aqui, que envolve também mínimo múltiplo comum. Vamos lá. Vai ser 1/3 mais x sobre 6 igual a 2, sei lá, e x sobre 18. 2x sobre 18. Ok? Então ok. você de novo vai ter que fazer a mínimo múltiplo comum, toda essa história. Vou passar um fio aqui e vou te enviar o que eu acabei de. Opa! Vou te enviar o que eu acabei de fazer. E você vai ter que fazer a mesma lógica que eu fiz, né? Procurar o mínimo múltiplo comum, fazer este número aparecer na parte de baixo da conta, com essas multiplicações coloridas que eu fiz. E é isto. Depois o resto da conta você já sabe fazer bem, você já acertou, ok? Ok. Então, tenta fazer o mínimo múltiplo comum. Acho que a gente tem tempo para isso. Quando você chegar no mínimo múltiplo comum, me avisa.
E aí, já conseguiu encontrar o mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 18? Pensando ainda. É só fazer o algoritmo, meu velho. Tem par, divide por 2. Agora não tem mais par, tem que dividir por 3. Divide por 3 de novo. Virou todo mundo 1. 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 2, 18. Ah, Tem muita matéria para você revisar lá do fundamental, cara. De novo, o pessoal na faculdade não vai voltar nesse tipo de assunto, tá? Se tá. você quer mesmo passar em cálculo, essas coisas, você vai precisar de bastante acompanhamento aí, não só para essa prova, tá? Em uma aula por